E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sei que é do conhecimento de todos que essas palavras foram mencionadas pelos lábios de Jesus, depois que ele ressuscita. Ele apresenta aos seus discípulos. A palavra diz que ele se apresenta vivo, com muitas infalíveis provas, e ele então abre os seus lábios para dizer aos seus discípulos: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando Jesus ele está falando a respeito da promessa de meu Pai, ele está fazendo alusão ao texto que está lá em Joel, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 28, quando Joel, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Joel é conhecido como o profeta do Pentecostes. E aqui neste livro de Joel está inserida a promessa do derramamento do Espírito Santo, ou da efusão do Espírito Santo. Mas se nós olharmos para o livro do profeta Joel, que é um livro de 3 capítulos, Joel é um dos profetas chamado profetas menores. Joel, em síntese, ele fala a respeito do pecado, ele fala da consequência do pecado, ele, inspirado pelo Espírito Santo, chama o povo para o arrependimento, e Joel então, usado pelo mesmo Espírito Santo, ele fala da promessa do derramamento do Espírito. O pecado, a consequência do pecado, a chamada para o arrependimento. E quando eu falo aqui da chamada do arrependimento, eu quero que os irmãos olhem para o texto de Joel, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 12, quando Deus usa Joel para dizer: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro,
e com pranto. Versículo 13: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Joel é usado pelo Espírito Santo para chamar o povo para o arrependimento. E deixa eu dizer aqui a primeira verdade: não existe Pentecoste sem antes um genuíno arrependimento. Não existe Pentecoste sem antes uma genuína conversão. E eu acho interessante, irmãos, o profeta Joel, ele vai chamar o povo para o arrependimento, mas ele vai dizer assim: convertei-vos a mim, diz o Senhor, com todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Aí no versículo 13 ele vai dizer assim: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Aproveita a oportunidade para dizer que nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo num cenário de aparências. Nós estamos vivendo num cenário de hipocrisia. Nós estamos vivendo num cenário de mentira. Nem tudo o que parece é. É por isso que a irmã leu aqui no Evangelho de João, quando Jesus ele disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E a palavra verdade ali é aletheia, que é o oposto de fingido, oposto de fictício, oposto de artificial. E artificial é aquilo que parece, mas não é. E nós estamos vivendo esse tempo difícil, que Paulo vai escrever lá na sua segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3 e versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E nós estamos vivendo este cenário de aparências, esse cenário de engano, esse cenário de hipocrisia e de mentira. Nem tudo que parece é. Tem muita gente que parece adorador, mas não é adorador. Parece, mas não é. Mas eu quero acreditar e creio no que eu prego. Deus ainda procura verdadeiros adoradores. Deus não se deixa levar pelo rótulo. Deus não se deixa levar pela embalagem. Deus não se deixa levar pela aparência. Para o pastor da igreja de Sardes, Jesus ele disse: tens o nome de que vives e estás morto. Em outra versão, tens fama de estar vivo, mas está morto. O que Deus está querendo da nossa geração, antes dele derramar sobre nós um poderoso avivamento, um autêntico Pentecoste, é uma conversão genuína, é voltar-se para ele de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Bendito seja o nome do Senhor. E nesta noite, bem disse o pastor Ladeia, Deus está falando conosco. E Deus ele vai muito além da aparência. Eu só consigo enxergar o que está diante dos meus olhos, mas o Deus que está aqui nesta noite, os seus olhos são como chamas de fogo, e Ele enxerga as profundezas do seu coração.
Glória a Deus. E quem procura nesta noite verdadeiros adoradores não é o pastor Juraci, é o Deus Todo-Poderoso, que está sentado em um alto e sublime trono, que é adorado constantemente por serafins e querubins, que dizem incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, amados, precisamos voltar para Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Precisamos voltar para Deus. E precisamos voltar para Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. O que hoje nós estamos vendo aí, meus prezados, os cristãos vivendo o evangelho de faz de conta, um evangelho místico, um evangelho antropocêntrico, um evangelho alienado das sagradas escrituras. Mas o que eu trago para os irmãos aqui nesta noite é a palavra que Deus colocou no meu coração. É tempo de voltar para Deus. É tempo de nós dobrarmos os nossos joelhos e derramarmos lágrimas na presença do Senhor. É tempo dos ministros de Deus, pastor Ladeia, chorarem no altar de Deus. É tempo de clamarmos ao Senhor, para que Deus mande vida, e vida com abundância, aleluia, no meio do povo de Deus. Irmãos, é a palavra que está falando: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Aí depois que o profeta fala de conversão, depois que o profeta fala de arrependimento, aí sim vem a promessa: e há de ser que depois derramarei alacandarabaias, eraichoremendahaias. E a descer que depois o que? Depois que vocês voltarem para mim. Depois o que, profeta? Depois que vocês se converterem de todo o coração, depois que vocês se arrependerem, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens serão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, diz o Senhor. Lamandore calabachandaraias. Eu ouvi bem o que a missionária falou aqui a respeito dos jovens e dos adolescentes, e eu quero declarar em nome de Jesus que nós não vamos perder os nossos jovens para o mundo, nós não vamos perder os nossos adolescentes para o diabo. Em nome de Jesus, você que é pai, você que é mãe, se levante nesta noite na autoridade do nome de Jesus. Molhe o seu dedo no sangue de Jesus, em nome de Jesus. E quando estiver na sua casa, levante a sua mão, interceda pelo seu filho, interceda pela sua filha, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu recebo autoridade nesta noite para dizer para você, jovem,
Para você, adolescente, o poder está em Deus, e Deus te escolheu para uma grande obra neste mundo. Lá calabachandaraia, bendito seja o nome do Senhor. E não vai chegar o retiro será importante, mas a partir de hoje, Deus está falando com você. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você foi comprado com o sangue de Jesus. Quando você estava no ventre de sua mãe, a sua mãe já dizia: esse aqui vai ser um adorador, vai ser um profeta, vai ser um missionário, vai ser alguém cheio de Deus. E no nome de Jesus vai se cumprir esta palavra. O diabo não toca na sua vida, Satanás não toca em você. E Deus vai encher jovens do Espírito Santo. Alaichora calabahaias, lamandore chemahaias. Irmãos, eu sinto a glória de Deus. Não é porque eu estou pregando não. Desde que o pastor estava falando, eu já estava sentindo o fogo queimando na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Satanás está enganado, irmão. Ele está pensando que Deus vai ficar sem seu representante, sem seu remanescente fiel nesta última hora. Porque a gente está vendo, muitos estão se corrompendo, grandes estão caindo por terra. Mas Deus está levantando uma geração cheia do Espírito Santo. E essa geração, eu sinto que parte dela está no meio dos jovens, dos adolescentes dessa igreja. Glória a Deus. O poder sobrenatural de Deus virá sobre a tua vida nesta noite, jovem. O poder sobrenatural de Deus virá sobre a tua vida. E você é pai de família, você é sacerdote da sua casa, você é sacerdotisa. Não permita, não aceite. O diabo quer fazer, ele quer fazer. Se de um lado o diabo quer fazer, do outro lado Deus está dizendo: aonde abundou o pecado, superabundou a minha graça. Levante a tua mão direita para o céu. Levante a tua mão, se você tiver mão, não. Não é o mês do Pentecoste, que é o mês do Pentecoste. Não vai ser só o mês do Pentecoste, não. Vai ser o ano do Pentecoste. Derramarei do meu Espírito. Derramarei do meu Espírito. Quem quiser receber, vai receber, irmão. Glória a Deus. Deus está me dizendo, está levantando, glória a Jesus. Olha que benção, oração aqui na igreja. Oração matutina, oração vespertina vai acontecer. E Deus vai incomodar crente de madrugada para levantar e orar. Deus, eu quero avivamento, Senhor. Eu quero Pentecoste. Eu quero poder, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não é esse poder, esse fogo de palha, não, irmão. Não é só movimento, não. Porque tem muito movimento e pouco avivamento. Tem muita aparência, mas pouca essência. Tem muito religioso e pouco adorador. Vai mudar, porque esses são os últimos dias. Se de um lado a frieza está aí, se de um lado a igreja morna está querendo imperar, Deus está prometendo: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quantos crê na palavra aqui? Levanta a mão. Dá um brado de glória a Deus, crente. Está tão desacostumado, irmão, com Pentecoste. Tem igreja assim, que quando começa a dar glória a Deus, já fica olhando do lado. Quando alguém começa a falar língua estranha, oh meu Deus, parece coisa do... Nós somos pentecostais. Halachandaraias. Quando Jesus me batizou, Ele me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Mas tem uma coisa, pastor Ladeia:
fogo no altar, fogo na igreja. Glória a Deus no altar, glória a Deus na igreja. Aleluia no altar, aleluia na igreja. Línguas estranhas no altar, línguas estranhas na igreja. Tem que começar daqui, ó, é daqui, ó. Lá calabacham daqui, querido, é daqui, ó. Lá bacalabachandaraia. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Lareira calabaias. Veja só, irmãos, olha que promessa linda. No Novo Testamento a gente chega em João Batista. Lembra de João Batista? João Batista aparece pregando lá no deserto da Judeia. E a mensagem de João era essa aqui, ó: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a mensagem de João. Porque este é anunciado pelo profeta que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. E a palavra vai dizer em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 5, que ia ter com João toda Jerusalém, toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por João batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Aí sabe quem apareceu? Os fariseus, que até hoje está no meio dos crentes por aí. Os fariseus e os saduceus. E eles vinham ao batismo. Pensa que João afinava? João não afinava. Sabe o que ele dizia para eles? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Agora escute essa palavra de João: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Aí ele vai dizer assim: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Alabai calabaias. Cadê o batismo com o Espírito Santo, irmãos? Mas eu quero dizer que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Alainere calabachandaraias. Só para me ver aqui quantos são batizados com o Espírito Santo, levanta a mão. Olha que multidão abençoada, glória a Deus. Mas ainda você habla em línguas estranhas, fala em línguas estranhas, ainda fala. Ainda fala em línguas estranhas, glória a Deus. Aleluia, você é batizado com o Espírito Santo. Nós fomos batizados com o Espírito Santo e com fogo, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fiz questão de ler aqui João Batista, irmão, porque João Batista, já no Novo Testamento, ele faz alusão à promessa do batismo com o Espírito Santo. E se nós caminharmos um pouquinho mais, lá para o Evangelho de João, capítulo de número 14, o versículo de número 16, agora é Jesus falando. Jesus vai dizer assim: eu rogarei ao Pai,
e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia, glória a Deus. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Deixa eu dizer mais uma verdade. Aconteça o que acontecer, irmão, a igreja não está sozinha. Nós vemos aí o espírito do engano, da mentira dominando a mente dos grandes desta terra. Nós vemos aí e nós percebemos que a maioria das pessoas, principalmente aqueles que exercem grande opinião na sociedade, a mente, o diabo dominando a mente de filósofos, o diabo dominando a mente de políticos, o diabo dominando a mente de professores, o inimigo dominando a mente de artistas, dominando a mente até de falsos teólogos, de falsos mestres. Mas o diabo não domina a igreja. Sabe por que não domina a igreja? Porque o Espírito Santo está no meio da igreja. O Espírito Santo ainda está no meio da igreja. O Espírito Santo ainda sustenta a igreja. O Espírito Santo ainda guia a igreja em toda a verdade. Cai por terra toda mentira, caia por terra todo sofisma humano, e que prevaleça, como falou aqui o pastor Ladeinton, profético, a palavra. Eu creio na palavra, eu creio na palavra, eu creio na palavra. Quantos aqui creem na palavra? Joga a mão para cima e dê glória. O Espírito Santo, e ele vai dizer assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia, oh glória. Vós sois o templo do Espírito Santo. Vós sois o santuário do Deus vivente. Eu me lembro que quando era da escola dominical, era bem magrinho, mas eu cantava na escola dominical, pastor Ladeia: se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Glória a Deus. Você é morada do Espírito Santo. Aleluia, amém, glória. Não vai dar glória a Deus agora não vai esperar chegar a Páscoa. Eu vou repetir: você é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na sua vida. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita na sua vida. Ele está no nosso meio nesta noite. Esse Espírito que desce como fogo está no nosso meio e está em nós. Oh presença gloriosa, camisa branca. Oh presença gloriosa, William. É a presença do Espírito, irmão. Porque tem igreja por aí, meu Deus do céu, tem tudo menos a presença do Espírito. Mas eu estou sentindo aqui que a igreja em Itatiba tem a presença do Espírito. Aqui no altar tem a presença do Espírito. Aqui ainda Deus, o Espírito Santo, usa profeta. Olha o que Jesus disse, João capítulo 16. Aleindore calabaias, uracalaman choremehaias. Aliás, João capítulo 14, versículo 27. Olha o que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aí no versículo anterior ele vai dizer assim:
Mas aquele Consolador, o versículo 26, o Espírito Santo, que o Pai, escute aqui, irmão, é a promessa do Pai, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. E quando a gente chega em Lucas capítulo 24, versículo 49, foi o que nós lemos no início desta mensagem, Jesus dizendo depois de ressurreto: vocês receberão o poder do Espírito Santo, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Oh glória. Aí nós vamos para Atos capítulo 1, quando os discípulos estavam preocupados com a restauração política de Israel, Jesus vai dizer para eles: olha, vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Aí Jesus vai dizer: a vocês não pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas tem uma coisa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha o que Jesus estava dizendo: vocês receberão a virtude do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. O poder do Espírito Santo, irmão, ou ser cheio do Espírito Santo, não é só estar preparado para viver com Cristo, mas ser cheio do Espírito Santo também é estar preparado para morrer, se preciso for por Ele. Eu estou orando aqui no meu espírito, irmão Miranda. Eu estou orando aqui no meu espírito, igreja. E a minha oração é que Deus encha pelo menos uma meia dúzia de crentes aqui neste lugar, mas que sejam cheios da presença do Espírito Santo. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ela não se limita a ficar dentro de quatro paredes. Não, amados. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ela vai para as ruas, ela vai para as casas e testemunha de Cristo. Glória a Deus. Deixa eu declarar o que eu estou recebendo de Deus. Eu quero declarar uma abundante salvação de almas aqui neste lugar. Lá mandará calabachandaraia. Ô pastor Juraci, que negócio é esse? Eu estou falando o que Deus está colocando no meu coração. Se a igreja tiver um encontro com o genuíno Pentecoste, com o verdadeiro avivamento, ela não vai ficar presa dentro de quatro paredes, se limitando a congressos e congressos. Ela vai sair lá para fora. Eis que vos dou poder, diz o Senhor, para pisar em serpentes e escorpiões, e em toda a força do diabo. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Senhor. Glória a Jesus. Eu quero declarar que você será um ganhador de alma. Você não terá vergonha, sabe por que lá fora, irmão? Não tem vergonha de testemunhar de Chico Xavier. Lá não tem vergonha de falar de Allan Kardec. Lá fora não tem vergonha de falar de Buda. E aqui nós não podemos nos envergonhar de falar de Jesus. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Aleluia. Isso, Josias, é também para a obra missionária. Um tempo de sinais, prodígios e maravilhas. Em nome de Jesus, recebe esta palavra. Lá mandaracaias. Paulo diz: quando eu fui até vocês, eu não fui apenas com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. Jesus salva, Jesus cura. É a quinta-feira, aleluia, a oração para Jesus curar, esse é o propósito. Jesus cura, Ele cura a depressão, Ele cura a síndrome do pânico, Ele cura a AIDS, Ele cura toda e qualquer enfermidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, glória a Deus. Eu quero declarar sobre esta igreja, a partir deste Pentecoste, salvação de almas. Quem pode dizer amém? Cura divina, calabacalabahaia, milagres, operação de maravilhas, batismo com o Espírito Santo, Deus levantando profetas para esta geração. Caminhando aqui para o encerramento. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Deus está chamando a gente para sair da zona de conforto, irmão. Ela cala xandaraias. É tempo de recolher os rabiscos da terra. E quem Deus vai usar você. Lá na sua escola, jovem. Lá no seu trabalho, menino. Lá no seu bairro. Deus vai usar você. Porque Jesus o chamou para ser cheio do Espírito Santo e para ser testemunhas. Quando Jesus fala do derramamento do Espírito, naquele dia ele é recebido no céu. A palavra vai dizer que os discípulos voltaram para Jerusalém, lá para o cenáculo. Aí em Atos capítulo 2, a palavra vai dizer assim: cumprindo-se, eu vou repetir, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos reunidos. Segura, pastor Ladeia. Que não xelhécia. Lecondore xelias. Que não dore mircaias. Segura. Heracandora cheias. Calorema antori que libicácia. Candorema cheia andore barrasi. Candore chelia mandore racia. Calamandora, homem das missões, segura. Alejandro cheia, muito respeito, meu pastor. Segura o pendecaster e mendarraia cheias. Calaitore me candarabaias, cega lalachúria. Candoramandarahaia lahaias. Peiramandarahias, irmão da orquestra. Jesus quer encher vocês do Espírito Santo aí, ó. Cadê as irmãs do círculo de oração? Levanta a bandeira, irmã do círculo de oração. Jesus quer enchê-las do Espírito Santo. Lamandara calabahaias.
Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Candará em Benderreias. De repente, de repente Jesus vai encher um adolescente e vai dizer: pastor Ladeia, me dá uma oportunidade, eu quero pregar uma palavra que eu recebi de Deus essa madrugada. Halachera calabahaia. De repente Deus vai encher um jovem aí. Deus de repente, aleluia, Deus quer encher. Cadê os adolescentes? Levanta a mão aí, os adolescentes. Alabai kelechore mehaia. Tem adolescente aí? Levante a mão. Lá atrás, aqui, glória a Deus. Sejam cheios do Espírito Santo, meus filhos. Cadê os jovens? Glória a Deus. Levante a mão, jovens. Sejam cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles, aleluia, línguas repartidas como que de fogo, aleluia, línguas repartidas como que de fogo. Crentes vão voltar a ter visões espirituais. Alendere calabahaias. Eles viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E a palavra vai dizer assim: e todos, eu vou repetir, todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia, todos, sabe por quê? Todos estavam ligados no trono da graça. Todos estavam esperando a promessa. Mas aí, às vezes acontece no templo, irmão, que um já está pensando o que vai fazer. Vai estar pensando já passar lá no tatu para comer o lanche. Já está pensando o que vai acontecer depois do culto, irmão. Aqui agora, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Calabaias. E para encerrar, em Jerusalém estavam judeus de todas as nações, por causa da festa do Pentecoste. E quando aquele alarido ecoou, irmão, aquele barulho ecoou, alguns disseram: olha, estão bêbados. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos o Espírito. Laichora calabaias. Enchei-vos o Espírito. Enchei-vos o Espírito. Enchei-vos o Espírito. Disseram: estão cheios de vinho. Olha a glória, eu estou ouvindo aí, no meio da igreja, esse barulho gostoso de línguas estranhas, de glória a Deus. Essa é a marca do Pentecoste, irmão. Essa é a marca da Assembleia de Deus. Aleluia, cresceu assim, com homens simples, com homens que talvez não tinham tanta cultura, mas cresceu sobre a égide do poder pentecostal. A igreja se reunia, cantava ainda a harpa, o fogo já pegava, a glória de Deus já descia na igreja, Jesus curava, batizava, e foi crescendo a igreja. Mas hoje, infelizmente, irmão, tem muito fariseu, e fariseu até de anel no dedo, fariseu com diploma na parede, que não gosta do Pentecoste. Mas eu sou pentecostal, eu prego que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Eu prego que Jesus ainda enche vida de crente, vida de pastor, que quer ser cheio do Espírito Santo. Aí Pedro vai sair e vai dizer assim: olha, esses homens não estão embriagados conforme vocês estão pensando e dizendo, mas o que vocês estão vendo e ouvindo
Foi o que disse o profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E assim a igreja foi inaugurada. E de lá para cá, irmão, a palavra vai dizendo que a promessa, Pedro dizendo, diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa é para mim, a promessa é para você, a promessa é para a igreja aqui em Itatiba, Pastor Ladeia. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia da presença de Deus. Lamai cantori calabarraias. Alguém vai dizer, vamos correr lá para a igreja, porque Deus está falando lá. Deus está falando na terça, Deus está falando na quinta, na oração. Deus está falando, está um mover sobrenatural que está acontecendo. A igreja está orando, a igreja está buscando, e Deus está mandando poder, Deus está mandando fogo pentecostal. Eu sei que é difícil falar de fogo nesse calorzão, mas Deus está mandando fogo do autêntico Pentecoste lá na igreja. Gente está sendo cheia do Espírito Santo, outro está tendo visões, alguém está se levantando e falando línguas estranhas, e o outro está interpretando. É para nosso tempo, não é para nossa época. O fogo vai continuar aceso até a vinda de Jesus. Amém?